Olá pessoal, tudo bem? Você que quer aprender a escrever bem, assista este vídeo de hoje. Você sabia que os verbos falam com você e falam com o leitor do seu texto? Sabia não? Pois é, e sabe por quê? Porque os verbos têm vozes, são chamadas de vozes verbais. E nós temos 3 vozes verbais, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é que pratica a ação. Então quando você fala assim, o menino quebrou a janela, você tá vendo? O menino, que é o sujeito, praticou a ação de quebrar a janela. Isso aí está na voz ativa. Tá tranquilo. Existe a voz passiva. E nesse caso, o sujeito é que sofre a ação. Então, se você falar, a janela foi quebrada pelo menino. Aí, qual é o sujeito? A janela. E ela sofreu a ação de ter sido quebrada. Então, voz passiva. E essa aí é a passiva analítica, quando você usa o verbo com o verbo auxiliar. Então, a janela foi quebrada. Você está vendo que você usou um verbo ser aí, junto com o quebrada? Pois é, essa é a voz passiva analítica. Mas existe também a voz passiva chamada de sintética ou pronominal. Nesse caso, nós vamos ter que usar a partícula ser. Ou seja, é importante você saber usar a partícula ser nesses momentos para poder escrever bem. Então, se você fala assim, aluga-se casa, porque o sujeito é casa. Então, se você fizer um xizinho assim, ó, você vai ver casa é alugada. Alugam-se casas, porque casas são alugadas. Nesse caso, você está usando a voz passiva pronominal, chamada de voz passiva sintética. Mas toma cuidado, porque a voz passiva sintética, ela só acontece quando o verbo está no singular e o sujeito no singular. O verbo no plural e o sujeito no plural. Como eu falei, aluga-se casa ou alugam-se casas. Se você mudar a concordância, vai ficar o quê? Aluga-se casas. Não é um erro gramatical, mas aí esse ser se torna um índice de indeterminação do sujeito. Por quê, professora? Sabe por quê? Porque o verbo tem de concordar com o sujeito a que ele se refere. E se você falar aluga-se casas, eu sei que as casas vão ser alugadas, mas quem é que está alugando as casas? Não sei. E numa redação, você não pode ficar usando sujeito indeterminado, não. Por isso que é importante usar a voz passiva pronominal da forma correta. A última voz verbal é a voz reflexiva. Nesse caso, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, o menino se feriu, ou então, ele praticou a ação e ele sofreu a ação ao mesmo tempo. Nesse caso, esse pronomezinho se aí é um pronome reflexivo. Ele feriu e quem sofreu o ferimento foi ele mesmo. Não é voz passiva, porque ele praticou a ação, você tá vendo? E ele sofreu ao mesmo tempo. Entendi. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque nas redações é importante que você use sempre, de preferência, a voz ativa. Não quer dizer que você vai deixar de usar a voz passiva na sua vida, mas é muito melhor usar a voz ativa. Porque olha só, se você pegar essa frase, os índios derrotaram os portugueses. Você quer chamar atenção para quem? Para quem derrotou, os índios. Agora, se você troca e coloca os portugueses foram derrotados pelos índios, para quem que você está chamando atenção? Você está chamando atenção aos derrotados, aos portugueses. E na realidade, na redação, você tem que chamar atenção àqueles que praticam a ação. Tá certo? Gostaram de aprender hoje sobre as vozes verbais? Então fiquem atentos e não cometam mais os erros de usar tanto o particípio na redação de vocês. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui para mim, compartilhe com seus amigos, familiares, para todo mundo que você acha que vai gostar. E faça um comentário aqui embaixo. Você sabe que eu respondo, né? Um beijinho e até a próxima!